Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Anderson Contaif, sou médico, especialista em clínica médica, trabalho como terapeuta de relacionamentos, sobretudo relacionamentos abusivos com pessoas com transtorno de personalidade narcisista e também com dependência emocional. E esse vídeo é um vídeo que eu vou falar sobre a maldade escondida no narcisista. Então, é um tópico difícil de tocar, porque nós temos uma mentalidade aqui no Brasil de seres das trevas, um termo que eu detesto falar, mas considero ser importante falar sobre essa maldade, que muitas vezes ela está presente na vida do narcisista, e esse mal ele está ao redor de muitas situações que o narcisista vive. O narcisista, na verdade, ele tem um elemento maligno subjacente às suas próprias atitudes. E a gente tem que pensar nisso da mesma forma que a gente pensa que tem vários e vários tipos de narcisismo em graduação, pessoas que têm um narcisismo mais leve ou extremo, que essa maldade ela também vai variar de acordo com o grau de narcisismo. Se a gente estiver diante de um narcisista perverso, a sua maldade ela está enraizada de uma forma muito diferente de quem tem um narcisismo vulnerável, por exemplo. O narcisista maligno, o sociopata, o psicopata, são indivíduos que têm um forte senso de moralidade que é tipificado por uma total falta de capacidade de respeito pela dignidade básica da outra pessoa. São indivíduos que agem em sangue frio, eles vão aproveitar das falhas, eles vão aproveitar das fraquezas que a outra pessoa possui. E dessa forma, a gente vai notar que eles têm uma intenção pessoal de destruir os outros indivíduos como uma demonstração do seu próprio poder. Isso está acontecendo ali o tempo inteiro. Isso traz um estado de uma confabulação, uma disfunção psicológica. Esse estereótipo duro, ele dependerá do espectro do narcisismo. Assim como o próprio mal tem um espectro ampliado. O mal pode ser um pequeno mal, só uma mentira, e o mal pode ser algo muito antissocial dentro dos padrões estabelecidos. Uma coisa muito ruim. Uma traição, uma sociopatia, como em um movimento financeiro, ou uma psicopatia que envolve violência. O mal tem diferentes tipos de espectro. Alguns indivíduos podem ter elementos de narcisismo que precisam que tem um certo controle. O narcisismo leve é assim. Agora, muitos indivíduos têm uma insensibilidade, uma dificuldade, então são grosseiros, manipulam, são arrogantes. Algumas vezes se retratam, mas se retratam de forma falsa. Tem narcisista que tem alguns ingredientes positivos, mas a maioria nutre ingredientes muito negativos. Alguns indivíduos que não são assim o tempo inteiro. Mas eles podem parecer ser assim dependendo de algumas circunstâncias. Essa análise vai depender muito dos conflitos que essa pessoa também está apresentando na vida dela. Então, falar sobre malignidade é muito falar sobre dominar e ser dominado. Você vai ver que existem direções a ser escolhidas aqui. E você tem que fazer uma definição do próprio mal. Que necessariamente você não vai encontrar isso no narcisismo extremo, mesmo que a gente não tenha uma regra aqui estabelecida. Mas podemos ver que na vida até de pessoas que têm um narcisismo mais leve poderá ter uma maldade grande. A relação ela é para a maioria dos casos. Lembre-se sempre disso. Ah, narcisista não tem tratamento, doutor. O narcisismo tem tratamento. A maioria dos narcisistas não busca tratamento. A maioria não é todo mundo. Não é todo mundo que vai se aplicar essa regra. Mas o objetivo da maldade é matar o espírito da outra pessoa, né?
existe aqui coisas que estão muito além da diferença entre certo e errado, porque a maldade vai fazer essas pessoas escolher a pior decisão possível, que é o errado. Não é só um instinto, a maldade é uma reação crua em muitos dos narcisistas. Você tem uma ideia da influência que o mal pode exercer no narcisista? A gente pode concentrar alguns indicadores que podem mostrar que isso está acontecendo. Eu vou te passar aqui esses indicadores para você poder fazer uma análise. Para analisar, olha, está acontecendo aqui uma maldade. Uma pessoa está presa nos seus próprios instintos malignos quando ela sente prazer em causar a dor ou um dano em outro indivíduo. Quando você conversa com uma pessoa narcisista dessa forma, você vê claramente que ela tem a vontade de destruir a outra. Isso é uma maldade. Se você é uma pessoa boa, você acha que ninguém pensa desse jeito, né? Eu sinto te dizer que isso não está só nas novelas. Isso é a vida real. Tem gente que sente prazer em causar a dor e o dano em outro indivíduo. Um cara sente prazer em pegar um taco de beisebol e acertar um carro no meio da rua. Tem gente que sente prazer em bater na mulher. O narcisista só tem a noção de preservar a si mesmo. Mesmo que isso signifique que eles estão retratando uma realidade falsa, uma narrativa falsa. Eles estão dispostos a fazer o quê? Se eu tiver que me construir para me tornar uma pessoa melhor, e para eu me tornar uma pessoa melhor, eu tenho que diminuir você, estou disposto a fazer isso. E eu não me importo com a sua dignidade. Ele vai fazer o que tiver que fazer. O segundo indicador é a tentativa de tornar a vítima de sua maldade como sendo a pessoa problemática. Isso que eu chamo de transferência de responsabilidade. Você vai assumir uma culpa que não é sua. Se você fizer qualquer coisa errada, ele já te acusa. Mas quando ele faz a coisa errada, então ele concentra nas suas deficiências e entra na sua cabeça com um gaslight, tornando uma confusão, e você vai acreditar que você é o problema dessa relação. Obviamente você vai ver que o indicador da maldade não está em você, está nessa pessoa. Esse indivíduo fica com raiva e ele fica com o desejo de fazer a maldade com os outros. E essa pessoa, ela tem a necessidade de controle, porque ela é narcisista. Você quer ter a sua opinião e suas preferências, mas você não pode ter. Você gostaria de seguir livremente e acreditando naquilo que você pensa que o seu caminho é melhor, mas ele não deixa você seguir o seu caminho. Eles não conseguem deixar que isso aconteça. Isso faz parte do comportamento maligno do narcisista. Eles não apenas guardam rancor, como também mantêm o ódio e o desprezo. E muitas vezes, quando eles se atêm a esse tipo de emoções, não tem nenhuma razão específica para que eles se sintam dessa forma. Às vezes é como, eu odeio você porque você não pensa como eu. Eu te detesto porque você não torce para o mesmo time que eu. Sei lá, é irracional, um rancor irracional. Um quarto indicador, muitas vezes você vai ver que quando eles estão em conflito, eles querem degradar a outra pessoa. Então eles escolhem outras pessoas para degradar, fazem um monte de crítica destrutiva e maligna, mas eles estão cientes do código moral, do código de ética, mas eles não se permitem tomar uma atitude mais positiva. Um quinto elemento é que esses indivíduos malignos estão dispostos a ser cruéis e insensíveis simplesmente por uma questão de provar sua superioridade. É como se você quisesse ver quem é poderoso aqui. Eu estou disposto a fazer isso.
Então eles vão fazer coisas nojentas, eles vão fazer coisas negativas, prejudiciais para outros indivíduos simplesmente como uma forma de passar essa mensagem. Que eu sou superior a você. Isso é um indicador de uma maldade. Um sexto indicador de maldade é tirar vantagem das deficiências de outras pessoas. Eles olham seus defeitos, suas dificuldades, como forma de aproveitar de você. Somente indivíduos ruins podem fazer algo assim. O narcisista tem uma necessidade de controlar, ser insensível em relação às outras pessoas. Basicamente, em vez de pensar na vida como ela deveria ser feita, sendo construída com conceitos de amor, de decência mútua, de honra, de respeito, para eles isso é impossível. A vida que vale a pena ser vivida é a vida que eu domino. Para fazer o mal, ou alguma coisa que tiver ao alcance para que se faça esse mal, eles simplesmente vão fazer. Basicamente, eles não se permitem desenvolver uma mentalidade perdedora diante da vida. E quando eu digo perdedora, eu não quero dizer um nome ruim, eu quero dizer que eles não se importam. Eles não querem ter uma mentalidade edificante de vida, de preocupação com o próximo. São pessoas que agem fundamentalmente infelizes. Eles são conduzidos pelo seu próprio senso de desespero e pessimismo. E isso é bem ruim de lidar. Eles têm uma autoestima muito baixa. A maioria deles, praticamente todos, têm um histórico de ter sido humilhados na sua infância. Agora, ao invés de responder isso de forma saudável, em vez de utilizar isso como uma forma de encarar a realidade e se tornar uma pessoa melhor, eles preferem deslocar. Eu tenho uma dor dentro de mim, mas em vez de lidar com isso, eu apenas estou colocando meu coração em você. Esse é o deslocamento, é colocar no outro a culpa, é uma transferência. E esses indivíduos não pensam nas consequências futuras. Eles não perguntam, onde é que isso aqui vai me levar? Qual o objetivo disso que eu estou fazendo aqui? Qual a consequência que vai ter se eu continuar fazendo isso aqui? Eles não pensam assim. Essas pessoas, elas não estão pensando nos resultados das ações que elas cometem. Isso é muito desprezível, é lamentável, é horrível. A sua tarefa diante da situação, ao olhar um vídeo como esse, é identificar o mal que está subjacente a um padrão do narcisismo. É ter o menor contato possível com algumas pessoas que são assim. Porque você não vai encontrar paz nessas pessoas. Elas são pessoas que são extremamente controladoras e que não modificam o seu jeito de agir. Não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa fechada, não estou dizendo que você tem que se isolar, mas estou falando que você tem que ter o discernimento com quem você vai compartilhar a sua vida pessoal. Você pode decidir com qualquer pessoa desse mundo que não seja narcisista, que eu acho que vai ser uma alternativa melhor. Não troca o mal pelo bem. Estabeleça seus limites, suas consequências. Você não quer entrar nessa disputa com o narcisista. Porque eles vão bater em você, vão bater em você, vão bater em você. E você sabe que você poderá se tornar uma pessoa afetada por isso. Você não deve entrar nessa disputa. Não faça isso. Em vez disso, você tem que escolher o amor. Escolher a decência, civilidade, dignidade. O mal não é apenas uma palavra, é um espectro de padrão. E você pode ver isso nas pessoas. Tem pessoas que carregam uma maldade. Todos nós temos uma capacidade de, em algum momento, sermos também ruins. Mas isso aí é momentâneo e muitas vezes tem a ver com outras questões. Não se trata da personalidade em si. Quando você se afastar dessas influências malignas, você vai se comportar e vai permanecer em um local onde você se sinta bem. Uma situação que você se sinta tranquilo ou tranquila. E aí você vai se tornar uma pessoa com mais paz no seu interior. Essa maldade, ela está intrínseca em diferentes níveis. Não ridicularize isso. Não fique chamando essas pessoas de seres das trevas. Isso não é bacana. São seres humanos. São pessoas com problemas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Não deixe de conhecer a minha mentoria. Mentoria Quebrando as Algemas. Onde eu falo sobre narcisismo, te dou conceito, te dou repertório para lidar com isso, com o narcisista, com os traumas gerados. E te ensino a fazer isso da melhor forma possível. Passo a passo. Bem como lidar com a sua dependência emocional. Acesse o site www.quebrandoasalgemas.com.br
você conhecer meu trabalho. Lembrando que você tem 3 semanas para você observar o meu material e decidir ou não pela manutenção da compra. Se você não gostar, você pode simplesmente solicitar um reembolso. Você participará do grupo de alunos, que poderá funcionar como um grupo de apoio para você. E também as consultas individuais têm um desconto para os meus alunos. Atualmente minhas consultas são R$300 a hora, para os alunos ficam R$120 a hora. Agendamento prévio, eu faço as consultas, se for necessário. São consultorias de relacionamento, muitas vezes necessárias. Se você se identificou com esse tema, comenta aqui embaixo. Nos falamos até o próximo vídeo.